Sejam bem-vindos novamente. Estamos aqui para começar a programar em Python efetivamente. Na última videoaula a gente viu alguns conceitos sobre a linguagem, entendeu como é que a gente instala, como é que configura ele numa máquina e agora a gente vai começar a meter a mão na massa. Então a gente vai começar a ver como funciona para a gente usar variáveis em Python, realizar algumas expressões e agora a gente vai ver como é que funciona isso. Tem uma função em Python chamada type. Ela é muito interessante porque qualquer coisa que a gente passar como parâmetro, seja um valor fixo ou uma variável, ele vai retornar para a gente o que tipo de informação que tem lá dentro. Então, nesse caso, a gente tem três exemplos ali. No primeiro exemplo, a gente está passando uma string, um texto, e ele está retornando para nós o tipo de informação, que nesse caso é str representa string, um literal, em Python. No próximo, a gente está passando o número 17, ele vai retornar para a gente que ele é do tipo inteiro. E no último caso, ele está retornando que é um float, 3.2, um número em ponto flutuante. Essa função é bem interessante, principalmente porque em Python a gente não tem a obrigatoriedade de definir o tipo da variável. Então, quando a gente tem uma variável e a gente não sabe o que o usuário informou, a gente pode testar se o que ele nos passou é do tipo que a gente esperava. Algumas dicas aqui, então a gente nunca vai colocar vírgula em número em ponto flutuante, então a gente não pode botar, por exemplo, 3,2 no último exemplo ali, porque vírgula é usado para separar termos em Python e nunca para representar um número em ponto flutuante. E no caso da string, eu tenho que sempre colocar entre aspas duplas ou aspas simples, mas isso a gente vai ver futuramente em maior detalhe. Variáveis, então. Diferentemente de Java, C, que a gente tem que dizer qual é o tipo de informação que a gente vai guardar dentro de uma variável, em Python, o que define o que vai ser o tipo daquela variável vai ser o conteúdo que a gente vai passar para ela. Então, nesses três primeiros exemplos ali, a variável mensagem é do tipo string, a variável n é do tipo inteiro e a variável pi, famoso pi, é do tipo float, do tipo real. Então, uma outra função bem legal para a gente ver o conteúdo de uma variável em Python é a função print. Tudo que a gente passar, então, por exemplo, se eu chamo print, passo entre parênteses como parâmetro de entrada a variável mensagem, o resultado vai ser o conteúdo e aí doutor. No caso do print n, será a variável que tem o conteúdo 17, e no caso do pi, vai ter o valor 3.14. Aqui algumas regrinhas que a gente vai usar ao longo das videoaulas sobre Python. A gente tem que sempre escolher, independente da linguagem, mas em Python também, a gente tem que sempre escolher um nome significativo para as variáveis. Aquilo é a forma como a gente vai utilizá-la posteriormente, e alguém que vai ler o nosso código tem que saber do que se trata a variável. Então, evitar x, y, z, esse tipo de coisa. E se a gente for necessário, a gente pode ter um nome de variável um pouco longo. A gente, para definir a variável, ela pode ter tanto letra quanto número, mas tem que começar primordialmente por uma letra. Posso usar a letra maiúscula, mas por convenção a gente vai usar aqui sempre para variáveis letras minúsculas. Python, a linguagem ela é diferente, uma maiúscula de uma minúscula. Ela é sensitiva ao caso. Então, variáveis, por exemplo, com Bruno com B maiúsculo e Bruno com B minúsculo, embora seja o mesmo nome, elas são variáveis diferentes em Python. A gente tem que ter cuidado com algumas letras que são um pouco confusas. Por exemplo, o L minúsculo, ele se parece com 1, o O maiúsculo se parece com 0. Então, a gente tem que ter um cuidado com essas duas letras quando a gente for declarar uma variável. Eu não posso ter um espaço, então se eu quiser fazer um nome composto, eu tenho que sempre usar o underline, como no exemplo ali, ó, preço do chá na China. Importante, se a gente definir uma variável que não siga alguma daquelas regras que a gente colocou, vai gerar um erro de sintaxe. Então, por exemplo, ali, 76 trombones é um nome de variável inválida. A gente não pode começar com um número. No segundo exemplo, muito e o cifrão. O cifrão é um símbolo especial, então a gente não pode usar ele no nome da nossa variável. E class também vai dar um erro de sintaxe, porque class é uma palavra reservada. E aí vocês vão me perguntar, mas professor, o que é uma palavra reservada? Então, palavra reservada são todas as palavras, os termos que já são usados pela linguagem para alguma coisa específica e que a gente não pode reutilizar. Aqui tem um exemplo a gente pode ver todas as palavras que são reservadas em Python através dessas duas linhas de comando, importando a biblioteca ali keyword e keyword.
e dando um print da QWList dessa biblioteca. Ali tem um exemplo do class, que a gente tinha mostrado antes, tem o exemplo do if, que é usado para um condicional, que a gente não pode reutilizar, e assim sucessivamente. Tem várias palavras zeronas, vocês podem dar uma olhada com calma depois, executando esses dois comandos. Então aqui a gente vai ver alguns erros em Python. Como é que funciona um erro? Quando vocês começarem a programar, o que mais vai acontecer vai ser erros. É o comum, é o natural. Então aqui tem um exemplo, por exemplo, a gente está atribuindo uma mensagem string para a variável message e está dando um print. E aqui um exemplo, ó, do que acontece. Então o Python, quando ele tenta executar, ele vai fazendo um traceback, ou seja, um registro do interpretador de onde começou aquele erro e todos os erros que foram acontecendo a partir desse. Então, qual é o problema aqui? O problema é que a gente não escreveu message do jeito que era o nome da nossa variável. Então, message não existe. Então, o que ele está dizendo ali? Ó? Ele está dando um traceback, most recent call last, ou seja, a última função que foi chamada foi no arquivo, no file helloworld.py, então nesse arquivo, na linha 2, e ele deu o que aconteceu, qual foi a chamada, foi o print message. E o erro que está acontecendo é um name error, é um erro de nome. Ele está dizendo name message is not defined, ou seja, o nome message não está definido. Se a gente mudasse o message ali para message com 2 S, ia parar de dar esse erro, ele ia mostrar aquela string na tela para nós. Uma coisa interessante que vocês podem fazer no idle, no interpretador Python, é colocar expressões e automaticamente ele vai interpretar e vai nos retornar o que acontece. Então ali, por exemplo, 1 mais 1 ele vai automaticamente, mesmo a gente não estando armazenando uma variável, ele vai dizer que nesse caso é 2. Se a gente botar só um número, ele vai avaliar a expressão e vai retornar. Se a gente botar uma variável como x, ele vai também retornar o conteúdo dela. A gente pode usar operadores e operandos. Então, sempre que eu tiver uma operação, eu vou ter sempre 2 operandos, no caso ali no primeiro exemplo, 2 e 3, e um operador, que é o operador de mais. Aqui eu vou só ressaltar que tem o operador de potenciação ali, que são 2 asteriscos. Tem que sempre cuidar os parênteses. Tem a divisão ali para usar a barra. É isso. E a barra é para uma divisão normal fracionária. Já as duas barras fazem a mesma divisão, só que só nos retorna a parte inteira dessa resposta. Aqui um exemplo. Se eu pegar a variável minuto que tem 59 e dividir por 60, o resultado dela vai ser 0.98333. Agora, se eu fizer a mesma divisão usando barra, o que vai nos retornar é o que tem antes da vírgula, a parte inteira só da resposta, que nesse caso é 0. Aqui tem, isso é bem interessante, vocês podem olhar bem com calma, pausar aqui e ler com calma. Quando a gente usa operadores numa expressão, eles sempre seguem uma certa ordem de precedência, ou seja, o que vai ser executado primeiro. Então aqui a gente está na ordem, primeiro o número 1, depois o 2 e assim sucessivamente. Vai sempre respeitar essa ordem, qualquer expressão. Então a primeira coisa que tem mais precedência, maior alta precedência, o que é? São os parênteses. Então sempre que tiver dentro do parênteses vai ser executado antes de fazer o resto da expressão. Já depois vem a exponenciação e potenciação, multiplicação e divisão. Então se eu tiver multiplicação e divisão, ali eles têm a mesma precedência. O que significa? Que se eu tiver uma expressão que tem os dois, o que vai ser executado antes é o que está mais à esquerda e vai seguir a ordem. Depois que eu executar tudo que é multiplicação e divisão, vai vir finalmente a adição e subtração. A gente pode fazer umas operações muito legais com Python. Então a gente pode, por exemplo, eu tenho ali uma variável chamada fruta, que tem o conteúdo banana, tenho a outra variável assada que tem o conteúdo com canela. Se eu der um print e concatenar as duas, como se fosse com um símbolo de mais, ele vai automaticamente juntar o banana com canela e vai jogar isso na tela para nós. Então ele está fazendo a concatenação da string com o operador de mais. Outra coisa bem bizarra que tem em Python, que é difícil encontrar em outras linguagens, é a multiplicação com strings. Então, por exemplo, aquele termo ali legal, que é um texto, se eu multiplicar ele por 3, o resultado disso é uma string onde tem legal escrito 3 vezes. Eu já tinha comentado isso no vídeo anterior, mas a gente pode, quando a gente tem uma string muito longa, que vai extrapolar o tamanho de uma linha, a gente pode usar aquelas 3 aspas duplas ali, ou os 3 aspas simples para dizer onde é que começa e onde é que termina a nossa string. Aqui eu tenho alguns caracteres especiais, isso aqui é mais
para deixar bonito o nosso texto. A gente tem alguns caracteres que a gente pode usar. Então, se eu quiser mostrar efetivamente uma barra, a gente vai usar duas barras. Se eu quiser usar uma aspa simples, eu vou usar barra aspa simples. E aí vocês podem dar uma olhada com calma aqui. Eu destaco aqui o barra N, que é para quebrar a linha. Então, se eu escrever em qualquer texto, em algum momento barra N, ele vai dar um Enter para nós. Aí, como tem no exemplo, ó, tem o texto o A, tem um tab com barra T, que vai escrever o B, um outro tab vai escrever o C, aí finalmente vai ter o barra N para dar um Enter. E aí, a próxima texto, que é o D, só vai aparecer na próxima linha. E tem alguns caracteres especiais, por exemplo, como aquele solzinho ali, que é o barra U, que são os caracteres Unicode. Aqui tem um exemplo de vários caracteres Unicode que vocês podem usar. A gente pode também formatar algumas strings. Então, como é que a gente formata string principalmente para mostrar o resultado na tela, né? Aqui eu estou fazendo a mesma coisa de 3 formas diferentes. Então, aqui eu estou mostrando que o resultado estou pegando esse conteúdo de string e juntando com o número 10 e depois concatenando com o ponto. Então, eu estou usando só a separação de vírgulas para a função print, ele vai automaticamente juntar todas essas strings e jogar na tela. Outra forma é usar o porcento, e aí ele vai substituir o que eu tenho ali no caso, como é um inteiro, eu uso o %i, substituir pelo valor 10, e aí eu posso ter uma expressão, toda a minha string vai estar entre aspas duplas, e o restante vai ser só o conteúdo que vai ser substituído. E outra forma é usar aquelas chaves e usar o comando format, que é uma função format, que é de qualquer string pode usar essa função. Aí eu vou passar como parâmetro que eu quero que seja substituído na ordem em cada um das chaves. Posso usar composição em Python. O que significa isso? Que eu posso colocar, por exemplo, uma expressão dentro de uma função, como parâmetro de entrada de uma função, ele vai primeiro resolver aquilo para depois passar como parâmetro. Então tem um outro exemplo ali embaixo também. Aqui a gente começa a brincar com o usuário. Daí. Então agora a gente começa a pedir para o usuário informações. Então a gente já sabe que usar o print, que é para escrever. Agora a gente pode usar o input, que é para receber o que o usuário quer nos informar, que ele quer digitar. Então aqui no exemplo a gente pode usar, no caso do exemplo ali, ele está perguntando para o usuário qual é o seu nome, esse é o texto que vai aparecer para o usuário. A função input vai ficar esperando, ela é bloqueante. Então enquanto o usuário não der o enter, quando não digitar alguma coisa e der um enter, ele não vai para a próxima linha da instrução do código. Quando ele der o Enter, o conteúdo que o usuário digitou vai vir para a variável nome, que está em vermelho. E nesse caso a gente está dando um print, está mostrando na tela o nome que ele digitou e o texto ali me fala sobre você. Vou mostrar um pouco desses exemplos para não ficar tão chato. Vamos dar uma olhada aqui. Então aqui alguns que a gente já viu. Ó. A gente tem uma variável inteira chamada x, que tem o conteúdo 10. Tem uma variável float que tem 9.4, que é chamada y. Vamos colocar um comentário aqui, ó. Esse é do tipo inteiro. Esse é do tipo real ou float. Vou botar aqui o que representa em Python, o float. E aqui a gente tem o abacaxi, que é da variável z, que é do tipo literal ou string. Se a gente usar aquela função que eu mostrei lá no início, função type, e passar o conteúdo da variável x, o que ele vai fazer? Vamos executar aqui. Ele vai mostrar que o tipo de x é int. Logo aqui a gente pode ver que o tipo de x é int, o tipo de y é float e o tipo de z é string. Próximo exemplo. Caracteres especiais, aquele exemplo que a gente tinha mostrado antes. Vamos executar ele também. Ele vai fazer aquele esquema de mostrar o A, que tem aqui, dar um tab e mostrar o B, dar um tab e mostrar o C, dar um Enter com barra N, mostrar o D, dar um tab e mostrar o E, como se fosse um tab na vertical, e vai mostrar o barra U do Unicode 2600, que é o nosso solzinho ali. Ok. Vamos para o próximo exemplo que a gente já estava mostrando antes. Então, esses 3 casos aqui vão fazer a mesma coisa, de 3 formas diferentes. Então, quando a gente executar, ele vai mostrar o mesmo conteúdo, tanto usando a separação de vírgulas no print, como usando o porcento, ou como usando o format. Agora aqui já usando um exemplo com o input e com o print. Então, o que vai acontecer? Qual é a diferença das primeiras 3 linhas de código e dessas outras 3 aqui de baixo? Elas são bem similares. O que tem diferente?
o int e o float. O que acontece? Quando o usuário informar um número aqui, vamos dizer que ele vai informar 12. E aqui embaixo, como eu quero transformar, eu quero que o usuário me informe um float, eu posso informar um número, por exemplo, como 12.24. Aí o que acontece? Automaticamente, o que o usuário me informou, toda vez que a gente usar um input, o que vem para nós? Vem um texto e uma string. Então, o que vem para nós é isso. Aí, quando a gente chama a função int, o que a gente passa como parâmetro de entrada, que é esse texto, vai ser transformado para o número inteiro 12. Então, aqui a gente tem uma string, e quando a gente chama o int, a gente vai transformar isso para int. Então, em Python, a gente vai sempre usar o input para ler, mas ele sempre vai vir por padrão como texto. E aí, depois a gente vai transformar isso ou para um inteiro, ou no caso aqui de baixo, a gente tem um float, que a gente quer ler, mas ele nos informou, a gente usou input, então isso na prática é o quê? Então aqui eu tenho um str, ele está surtando aqui por causa das aspas duplas, voltamos. A gente tinha um código aqui de aspas duplas que não estava condizendo com esse outro, então por isso que ele não estava entendendo onde é que começava, onde é que terminava. Então aqui a gente tem a string, e aqui a gente vai receber, vai transformar para float 12.24, que é do tipo float. Aí vocês podem perguntar, tá, mas se eu passar 12 na hora de informar aqui e transformar para float, o que vai acontecer? 12.00. Então aqui está ok. Vamos executar para ver então. E vamos testar esses valores que eu estou passando. Vamos ver. Então aqui, ó, ele escreveu na tela, informe um valor, que é o que está acontecendo aqui na linha 2. Eu vou informar um valor, então ele está esperando, ele não passou para a linha 3 ainda. Então eu vou lá informar o valor 12. Esse 12 vai vir como texto. Esse texto vai ser transformado em inteiro pela função int. Esse valor 12 inteiro é somado com 10, que dá 22. Esse valor 22 é armazenado na variável. E posteriormente a gente está mostrando o texto 22. Eu estou usando o str aqui para fazer o contrário, transformar o número 22 para o texto 22. E estou agrupando com o resultado, que vai nos gerar esse texto aqui. E agora a gente já está na linha 6. Então ali assim que não tinha nada, ele pulou, foi para a linha 6, está pedindo um novo valor, vamos informar o valor que a gente tinha pensado aqui, 12.24. E aí ele vai fazer a mesma coisa, vai transformar para float, vai somar com 10 e vai armazenar esse resultado em variável, depois vai mostrar para nós ali. Aí vamos gerar um erro então. Se a gente fizer a mesma coisa aqui, tá, eu vou fazer o contrário, professor. Vamos transformar, vamos passar ao contrário. Então primeiro eu sei que é o inteiro, né? Tá, e se eu passar 12.24 para o primeiro? Ele já vai dar um erro. Ó. Então, nosso famoso traceback, ele está dizendo que no arquivo ler.py, na linha 2, que é essa linha aqui, ele está tentando transformar 12.24 para inteiro, mas na realidade isso dá um erro de valor. Value error, invalid literal for int with base 10. Ou seja, não é um número inteiro. Se a gente executar de novo e passar novamente o 12, que vai funcionar, agora a gente está na linha 6. Tá, e se eu passar agora, por exemplo, o número 12? Opa, 112 não, 12. Vai dar erro? O que vocês acham? Não vai dar erro. Por quê? 12.0 não deixa de ser um número float, um número real. Então, nesse caso funciona. Vamos ver se a gente tem mais um exemplo aqui interessante. Ah, legal. Aqui, ó, em vez de usar no input, ou seja, em vez de fazer já tudo numa linha só, em vez de fazer isso, eu estou fazendo que nem a gente fazia lá em algoritmos. Ou seja, estou fazendo com que o escreva, depois tenha o leia, então tem sempre esse par de escreva e leia. Escreva e leia. Aqui vai ter o nosso cálculo, processamento, e aqui a saída. Então, só para matar a saudade lá dos algoritmos. Então, vamos executar. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Então, a primeira linha já foi mostrada a nota 1 para o usuário, que sou eu mesmo. Eu vou lá e vou informar que eu tirei 8. Aí, mostrou a nota 2. Não estudei muito. Que vai adiante, tirei 6. E no final da história, o que acontece? É somado o conteúdo de N1 com N2, 8 mais 6.
é dividido por 2 e o resultado disso é armazenado em M, que é 7.0. Nesse caso aqui, por que é 7.0 se eu estava trabalhando com inteiros? Quando a gente faz a divisão com uma barra só, o que vira? A gente vira um número em ponto flutuante. Se a gente fizer a divisão inteira com barra, o que acontece? Vamos ver agora em instantes. E no final eu estou só mostrando que a média é o conteúdo de M. Vamos ver se a gente mudar aqui para barra, vamos ver o que acontece. Vamos fazer a mesma execução. Então, vamos colocar o valor 8 para a nota 1, o valor 6 para a nota 2. Ó, vocês viram o que aconteceu aqui? Virou 7. Já não é 7.0. Show de bola. Então aqui a gente já sabe usar o print para escrever, já sabe usar o input para ler, já sabe transformar para inteiro, já sabe transformar para float. E o que acontece, ó, se eu executar esse código aqui? O que vai acontecer? Vai acontecer algum erro? Na primeira linha a gente está fazendo com que o usuário nos informe um conteúdo que eu quero somar com 10. Esse conteúdo vai ser jogado em A, o B vai ter já o conteúdo 10 e a gente vai mostrar na tela A mais B. Por que acontece esse erro aqui? Ali no exemplo eu coloquei o valor 5. O erro acontece porque a gente está tentando somar o texto 5 com o número 10. Então, para resolver isso, a única forma da gente não ter esse type error, esse erro de tipo, ó, must be string, not integer, aí a gente tem que ter o quê? Tem que ser uma string, não inteiro. Aí a gente tem que transformar com int, colocar o int ali, passar o que o input nos recebeu para inteiro e armazenar em A. Aqui algumas coisas sobre comentários. Então, comentário é algum texto dentro do nosso código que não vai ser interpretado. Isso pode ser útil em alguns casos, mas como eu sempre costumo falar, um código bem escrito não precisa de comentários. Imaginem vocês estão escrevendo um texto lá em português e para cada parágrafo que vocês escrevem, você tem que colocar uma setinha e explicar num comentário o que vocês queriam dizer naquele parágrafo. Não faz sentido. Aqui um exemplo. Ó. A primeira linha que a gente tem ali é um comentário, na segunda linha a gente já tem um print. Então a primeira linha ali do diga olá a todos não é pulado pelo nosso interpretador Python. Aqui uma estrutura que não é obrigatória, vocês já viram que nos nossos exemplos anteriores a gente não usava essa estrutura, mas aqui a gente vai seguir ao longo de todas as videoaulas usando esse modelo para que vocês, quando mudem para uma outra linguagem, vou aprender Java, vou aprender C, vou aprender Ruby não, porque Ruby é parecido com Python, mas vou aprender uma linguagem mais dura, assim, mais rígida, aí eu não vou ter um impacto tão grande. Então, todos os nossos programas aqui vão seguir essa estrutura. Futuramente a gente vai ver mais sobre funções, mas aqui o que está acontecendo? A gente está definindo, através da palavra reservada def, o nosso programa principal, o nosso main, abrindo e fechando parênteses para dizer que é uma função, 2 pontos para dizer que vai começar a nossa função, todos os nossos comandos que vão estar dentro do nosso main vão estar com um tab para a direita, e lá no final, na mesma indentação do def, a gente vai ter essa chamada da função main. Então, aqui um exemplo, ó. Def main, estou definindo a nossa função principal. O que tem dentro do nosso main? Só um print olá mundo tradicional. E aí aqui embaixo, esse if name aqui é só uma forma de garantir no Python que a gente está realmente tratando do programa principal. Não precisa se preocupar muito com isso. E aí isso significa o quê? A gente está chamando o nosso main que a gente definiu lá na linha 1, a partir da linha 5. A gente tem aqui o nosso olá mundo, vamos executar o olá mundo só para mostrar. Olá mundo, ó. Primeiro veio para cá, viu que era o main, chamou o main para cá, linha 3, print olá mundo, show de bola. Vamos mostrar aqui só um comentário, ó. Meu primeiro programa. Aqui um outro exemplo, aqui eu já estou usando aquilo que eu pedi na videoaula anterior, ó, definir qual é o autor, qual é a data que foi criada, e aqui fazer o nosso exemplo. Aqui sim está correto, está com int. A gente vai executar. Então, vamos passar o valor 5. Vai ser passado para inteiro, somado com o número 10, que está dentro da variável b, e é mostrado na tela o conteúdo de A mais B. E aqui um conteúdo um exemplo mais complexo. Então aqui eu estou pedindo para ler o primeiro número. Vocês veem que muito comentário, ó, deixa muito poluído o nosso código. Mas aqui eu estou colocando só como os nossos primeiros exemplos, eu vou deixar. Então aqui eu estou pedindo o primeiro número, lendo o segundo número.
transformando ambos para inteiro através da função int, armazenando isso nessas duas variáveis, somando ambas e guardando em soma, e transformando novamente para string para ser colocado na tela. E aqui mostrando que o conteúdo de um mais o conteúdo de outro vai dar o nosso... Vamos usar aqui, ó, já que a gente está usando, para que transformar na hora, né? Vamos transformar essa aqui, usar essa aqui própria variável que a gente leu aqui no início. E nessa aqui vamos usar o str para deixar de exemplo. Então vamos executar. Vamos executar o primeiro número, o número do capeta 666, e o número 34. Ele vai pegar e vai armazenar o 666 em aint, já transformado para inteiro, o número 34 em bint, já transformado para inteiro, vai somar os dois, guardar em soma e mostrar para nós, através da linha 23, que a soma de 666 mais 34 é igual a 700. É isso, obrigado, até a próxima.